O dia 8 de março é um marco na luta pelos direitos das mulheres no mundo todo. Já pensou se fosse possível voltar no tempo e conversar com um cidadão no início do século XX? Já pensou se fosse possível contar para ele que hoje nós somos amplamente inseridas no mercado de trabalho, que votamos e somos votadas, que governamos países, que temos em média o nível de escolaridade maior que o dos homens? Talvez ele não acreditasse em nada disso. E a respeito das conquistas das mulheres ao longo dos anos, que eu vou conversar hoje com uma convidada especial nesse programa que faz uma alusão ao Dia Internacional da Mulher. Hoje, na Identidade Feminina, eu converso com a cientista social Miriam Shaw. Miriam, muito obrigada por estar aqui hoje. O prazer é meu, Thaís. É bem isso, né? Hoje a gente convive com tantas conquistas e elas são tão naturais para a gente. E se a gente for ver na prática, faz pouco tempo que as mulheres começaram a ganhar espaço e consolidar esse espaço. A questão do mercado de trabalho e dos direitos políticos me parece que é um eixo interessante. Então, começo do século XX, você tem a possibilidade de voto, você tem a inserção da mulher nessa cidadania, digamos, eleitoral, e ao mesmo tempo você tem essa mulher indo para as fábricas, essa mulher entrando no mercado de trabalho, e a partir daí uma tendência crescente de absorção da mão de obra feminina. Então eu tenho a impressão que o século XX é marcado pela visibilização da mulher. E hoje, para a gente, muitas, né, as mais jovens, talvez nem conheçam toda a luta e toda a busca por esses direitos. Aproveitando que a gente está aqui numa TV legislativa, vamos falar a respeito do direito do voto, que inclusive, né, completamos aí 85 anos recentemente, que a mulher passou a votar. Em princípio, quando foi permitido esse direito às mulheres, lá na década de 30, somente aquelas que trabalhavam podiam exercer esse direito. E depois, né, depois da Constituição Federal de 88, é que todas as mulheres puderam exercer o seu direito e escolher os seus representantes. Sim, acho que a democracia vai junto com as mulheres, né? Então, o século XX, no Brasil, é um século que vai se construindo na pegada de uma democracia mais explícita. Então, você tem aí já os primeiros movimentos das mulheres de fábrica, nos anos 30. Aí você tem nos anos, um pouquinho antes, nos 20, você tem as artistas na Semana de Arte Moderna. Daí, nos 40, você tem a consolidação dessa mulher que vai saindo para o trabalho. Nos anos 60 você tem aquele movimento grande, mais feminista, mais do pessoal que vai para a rua. Daí nos anos 70 você tem uma reclusão, porque vivemos um período mais sombrio. E nos anos 80, então, com a democracia e com a nova Constituição, você tem explicitamente o papel da mulher sendo reconhecido. E hoje, a gente, como eu mencionei agora, nós votamos e também somos votadas. Aqui na Câmara de São José do Rio Preto, por exemplo, nós temos 3 representantes. E a nossa repórter Vivian Lima, Mirela, conversou com as nossas vereadoras a respeito da realidade política das mulheres nos dias de hoje. Eu vou pedir licença para você e convido você que nos acompanha aí pela Canal 4 da NET e 61.4 em TV aberta a assistir a reportagem da nossa repórter. O ano de 1932 marcou o início do voto feminino no Brasil, mas apenas as mulheres que tinham trabalho remunerado podiam exercer o direito. Em 65, com a edição do Código Eleitoral, as mulheres foram finalmente reconhecidas como cidadãs e, além de votar, passaram a ser votadas também. Em São José do Rio Preto, Rosinha Ciscone e Maria Lúcia de Oliveira foram as primeiras vereadoras eleitas, ambas em 1989. Atualmente, a Câmara Municipal conta com 3 representantes. Para Márcia Caldas, esse número ainda é pequeno. Líder de um dos maiores sindicatos do estado há mais de 10 anos, ela pontua dificuldades. Nós tínhamos 3 vereadoras, perdemos 2 e continuamos em 3. Então, não avançamos. E mais preocupante ainda é a gente saber que no Brasil nós temos mais de quase 1.300 municípios que não têm representatividade de mulher. Isso é pior ainda. Mas nós temos que estar sempre mostrando para as mulheres a necessidade, a força que a mulher tem, e nós sabemos a dificuldade, principalmente na política, onde nós temos que estar como meras cumpridoras de cotas para os partidos, onde nós não temos apoio financeiro para fazer a campanha, onde tem toda a dificuldade para a mulher. Nos primeiros dias dessa legislatura,
Ela propôs a ampliação do direito das mulheres de utilizarem o transporte público coletivo depois das 10 horas da noite, sem precisar estar em pontos de ônibus, também para as mulheres transexuais. Hoje nós temos que falar em gêneros, mas num contexto só, único. Então não há o porquê da gente não falar de gêneros, né? Transsexuais, todos eles estão inseridos também como independente do gênero. Cláudia de Júli também está no primeiro mandato. Ela é presidente do PMB, Partido da Mulher Brasileira, e acredita que as mulheres precisam de mais incentivos para ganhar espaço na política. Então a gente vai conseguir colocar, incutir na cabeça das mulheres que ela tem que vir para a política, ela tem que vir porque nós temos um papel fundamental na sociedade e nós temos que representar politicamente falando. Porque a gente pode colocar dentro do nosso programa o que a gente sente na pele, tanto nas empresas, como funcionária, como empresária, como mulher, como dona de casa, como mãe, porque nós não temos uma jornada, nós não somos políticas, nós somos mãe, nós somos tem outra profissão, então a gente olha isso com outro olhar e a gente vê a dificuldade das outras, mesmo que a gente não passou por isso. Karina Caroline, vereadora desde 2009, já aprovou projetos como a divulgação da Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, e mais recentemente, a lei que abre vagas em escolas para filhos de mulheres que foram vítimas de agressão física. Nós apresentamos um projeto que hoje já é lei, justamente para aquela mulher vítima de violência, que não só ela, mas os seus filhos vivem naquele conflito familiar, e isso faz com que a família seja desestruturada. E tem mulher que não quer ficar com o agressor. E ela também não quer sair da sua cidade. Eu acho que ela tem o direito de ficar na sua cidade, de arrumar o seu trabalho e conduzir a família. E, para isso, nós pensamos na questão da escola. Hoje em dia, nós não temos vaga para as crianças. E quando acontecia de uma mulher vítima de violência querer transferir o filho de certa região da cidade, ela encontrava dificuldade. A vereadora reforça que a violência doméstica ainda é um problema presente na vida das mulheres. Por anos, observando o comportamento, as mudanças das mulheres, e, independente da época, ela sempre está sendo vítima de violência. Não importa se ela tem uma boa condição financeira, se ela é aquela mulher mais simples na periferia, o que importa é que essa mulher tem os direitos violados. E é em cima disso que nós temos trabalhado, ouvindo mulheres, fazendo com que elas se sintam ouvidas e representadas. Bem, pelos dados do Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres representam 53% do eleitorado nacional. Miriam, na sua opinião, o que falta para as mulheres realmente se empoderarem dessa realidade e participarem mais da política, participarem mais efetivamente? Eu tenho a impressão que a questão da política é que tem que ser revista. O que é fazer política e o que é atuar nos diferentes lugares da política no Estado. Eu tenho a impressão que o poder legislativo, onde a mulher entra como legisladora, é um lugar interessante para ela exercer esse poder de reflexão, né? O poder executivo, ela coloca ali os seus talentos, os seus dons, os seus dotes. Talvez a feminilidade, a delicadeza, a ternura, o instinto, o jogo de cintura sejam componentes interessantes no executivo, né? Ali mesmo na Secretaria de Cultura a gente tem algumas mulheres que fazem isso muito bem. E aí você tem o Poder Judiciário, muito bem representado pela nossa presidente da Suprema Corte, onde a mulher organiza o seu pensamento intelectual e se faz presente no diálogo mais fechado com os homens, porque ainda, infelizmente, o Judiciário é ocupado majoritariamente por homens. Tem a impressão que as assembleias e as câmaras agora começam a receber esse olhar mais feminino e essa delicadeza de tratar das relações sociais com um pouco mais de ponderação, né? Tem a impressão que as mulheres agora fazem uma política diferente e convidam os homens a repartir essa política. Vou pedir licença para você, a gente faz um breve intervalo e o Identidade Feminina, uma edição especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, volta já. Estamos de volta com a Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Hoje eu recebo a cientista social Miriam Chaves e a gente fala a respeito das conquistas das mulheres nos últimos anos. A gente encerrou
o último bloco, Miriam, falando a respeito da educação, que inclusive hoje as professoras assumem uma função mais técnica, né? E perdem ou deixam de lado aquela questão familiar e maternal que às vezes as professoras adotavam. E é importante falar também do inverso das mulheres que vão buscar educação nas escolas e também nas faculdades. Só de imaginar que houve uma época em que as mulheres estavam restritas à educação elementar e que hoje elas escolhem qual será a sua profissão, o seu ofício e buscam cada vez mais se capacitar, essa é de fato uma conquista. Sim, acho que a formação continuada é uma conquista, acho que a formação universitária é uma conquista, eu acho que até a formação básica é uma conquista. A gente não pode perder de vista que nesse país nós temos um problema muito grande de acesso à educação. Não só no país, uma das metas da Unesco é integrar todas as mulheres do planeta até 2020 na educação. Então, tem a impressão que assim, os dados, as estatísticas mostram para a gente que ainda a população feminina, ela é majoritariamente de educação até os 11 anos de estudo. Né? Então, qualquer possibilidade de atualização, de extensão, de ensino superior é uma conquista. Mas também é importante dizer que tipo de educação é essa que essa mulher está procurando, né? Ela está procurando uma educação que a forme como pessoa. Na sala de aula, ela tem uma postura crítica. Na sala de aula, ela tem uma postura humanística. E pela minha experiência dando aula nas universidades, nas faculdades, nos colégios, eu sinto que as meninas de hoje, as adolescentes e jovens senhoras, elas têm uma postura bastante diferenciada da minha geração. A minha geração era um conjunto de mulheres que estava muito agudizada pelo tempo de ditadura. Então, nós estávamos muito sensíveis. Hoje, essas meninas e essas moças são arrojadas, são ousadas, elas procuram crescer, elas procuram saber mais. Então, a atitude da mulher na sala de aula, ela é bastante diferenciada do que há 50 anos atrás. E essa mesma postura, essa mulher leva para o mercado de trabalho. Sim, então eu cito a Suzana Herculano, nossa neurocientista, que deixou esse país por falta de apoio aos seus trabalhos de pesquisa e foi para os Estados Unidos reconhecida imediatamente e muito bem sucedida. Também cito todas as artistas do Brasil, seja de teatro, seja de literatura, que insistem numa postura de resiliência. E aí um pedacinho para falar de resiliência. Resiliência com essa atitude de sabe que está sofrendo, sabe que não é reconhecido, sabe que às vezes é até excluído, marginalizado. Você sabe que os nossos salários são menores do que a maioria dos homens. Essa é uma realidade, e essa, né? Essa é uma luta, na verdade. Essa é uma luta, mas mesmo assim a mulher não desiste de insistir no reconhecimento, no pertencimento e na integração. Tem a impressão que o discurso feminino e o discurso das mulheres, das narrativas de mulheres brasileiras, latino-americanas do Hemisfério Sul, é sempre esse discurso, ou pelo menos poderia ser, esse discurso de complementaridade. Né? Não há disputa, há conjunto, há coletivo, há solidariedade. Então, homens e mulheres constroem um tempo melhor, constroem um futuro para os nossos filhos, né? Com os nossos dotes, com nossas competências diferenciadas. Somos diferentes. Aliás, quando você menciona isso, é importante a gente falar, porque às vezes faz um programa especial a respeito das conquistas das mulheres, da maneira como as mulheres ganharam espaço e de maneira alguma a gente está excluindo a participação dos homens nisso tudo e a cooperação deles ainda hoje. Porque se a gente precisa conquistar mais realizações, a gente continua contando. Eu tenho a impressão que assim, a contribuição que a gente pode dar para o futuro é revisitar esse modelo de sociedade que a gente tem, especialmente no Ocidente, especialmente baseado num modelo europeu norte-americano. Então, esse modelo que é centrado muito assim numa perspectiva do branco, do rico e num certo discurso masculino, esse modelo me parece esgotado. Né? Então, acredito que nós, desta geração, e estas outras gerações que estão vindo, contribuirão para a construção de um outro modelo.
um modelo de pertencimento, de dialogia, de metamorfose, de transformação, aonde a sua opção sexual é respeitada, aonde o direito sobre o seu corpo é respeitado, aonde a sua saúde é revista, aonde você como mulher é construída por sua opção própria. Até mesmo porque o próprio direito à privacidade, o direito à integridade do corpo, ele passou a ser tratado recentemente, abordado recentemente, né? A Constituição de 88 trouxe isso para a gente. Antes, a propriedade do corpo, se falava muito em honestidade da mulher, né? A mulher que não se casava virgem, a mulher que não conseguia comprovar a sua virgindade, perdia até mesmo o direito à herança dos pais. Esse é um assunto recente, a gente pode considerá-lo recente. Eu tenho a impressão que, assim, no nosso país, nós vivemos um momento onde a ética, essa capacidade de você fazer uma reflexão sobre a moralidade e sobre os valores instituídos, ela parece ser prioridade, né? Então, me parece que o discurso que a gente vai construindo e as narrativas que a gente vai construindo, seja na universidade, seja na sociedade civil, seja nos diferentes lugares de trabalho, ele passa muito mais pela ética, pela crítica, pelo pensamento, pelo questionamento, do que pela repetição de padrões impostos. E aí a palavra respeito entra como uma palavra-chave. Sim, daí ela é a medula dessa nova conduta, desse novo modelo de sustentabilidade, de economia, de relações afetivas, de relações políticas. Então, ele vai sustentando toda essa nova proposta de ser do social, né? E esse debate, ele está em voga, a gente ouve. Respeite o corpo, respeite as decisões, respeite as escolhas, respeite o ambiente, mas na prática, Miriam, quando a gente vai mesmo para a sociedade, você é professora, você trabalha, já mencionou aqui a Secretaria de Cultura, onde atua, aqui em São José do Rio Preto também. Na prática, esse respeito ele acontece? O que falta para a gente consolidar esse diálogo, não é, nas nossas atitudes? Eu tenho a impressão que daí a gente se move para um campo bastante interessante, que é assim, é um respeito de todos para com todos. Não é um respeito do homem para com a mulher, é de todos os seres humanos para com os seres humanos. Essa é uma conduta que está sendo construída, é uma conquista. Nós vamos lembrar que até 1945 a gente ainda estava vivendo sob uma égide de catástrofes, né, as guerras mundiais, etc. Então, temos que lembrar das cientistas sociais que já faziam este aviso de que o meio ambiente, a sociedade, as crianças, os velhos, os idosos, as mulheres, e aí todo o movimento existencialista, etc., feminista, Simone de Beauvoir e etc., traziam em voga esse discurso do respeito, do reconhecimento e do diálogo. Então, você vê, a gente move de uma arena que, de repente, valorizava muito o gênero para uma arena que valoriza a espécie. Então, agora falamos de seres humanos, falamos de um novo jeito de ser social, um novo modelo econômico, um novo modelo político que pode abraçar e sustentar a nova civilização. Então, o papel da mulher é muito importante na construção deste novo discurso, dessa nova narrativa. A você que nos acompanha, peço licença mais uma vez para fazermos um breve intervalo. Enquanto isso, você vai à nossa página no Facebook, onde você pode acompanhar toda a programação da TV Câmara e, é claro, também as notícias do Poder Legislativo em Rio Preto. A gente volta já. Ele pode estar em vários lugares. E você pode não perceber. Elimine todos os possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Identidade Feminina de volta. Muito obrigada pela sua audiência e companhia aqui no canal 4 da NET e também TV aberta, sinal digital para toda a região, pelo 61.4. Hoje eu converso com a cientista social, a Miriam Schau. Miriam, a gente falava agora a respeito de alguns abusos que estão sendo discutidos e, de certa maneira, sendo limados dos nossos comportamentos nos dias de hoje.
retomando a questão das conquistas, gostaria de falar a respeito com você também, a respeito das conquistas trabalhistas, né? A gente falou tanto da inserção da mulher no mercado de trabalho, mas a preservação de algumas características particulares, por exemplo, da maternidade. Essa mulher que está no mercado de trabalho e tem um filho. A conquista da licença maternidade também diz muito a respeito da nossa evolução. É verdade. Eu tenho a impressão que a conquista dessa legislação que garante à mulher um período maior de presença com o bebê, que garante a ela uma possibilidade de amamentação, que garante a ela a creche para as crianças, que garante a ela o seu próprio trabalho, ela não pode ser dispensada, essa é uma conquista importante. Mas me parece também interessante que a própria maternidade, ela começa a fazer parte desse cardápio empresarial, né? Então, você começa a ter uma administração que considera a maternidade e essa possibilidade da mulher ser diferente do homem mais seriamente. Então, serviços são oferecidos a essa mulher, tratamentos são oferecidos a essa mulher. A iniciativa privada faz isso muito bem, o Estado nem tanto. Mas, de qualquer maneira, esse modelo de vida feminino, da constituição física propriamente da mulher, parece ser considerado. Isso não existia no começo do século, né? No começo do século, o mercado de trabalho era predominantemente masculino. Agora, esta mulher vem e começa a imprimir suas marcas. Junto com isso, o avesso disso é um alto grau de discriminação, de assédio, né? Violência simbólica, né? Muito assédio moral, às vezes assédio físico, e essas diferenças salariais, essa discriminação da seletividade dos profissionais, uma concentração ainda muito pequena de mulheres em cargos de direção, né? A maior parte das mulheres ainda está no serviço público e nos trabalhos domésticos, essa é uma grande taxa. Né? Então, a gente percebe que, na prática, esse discurso de respeito, de pertencimento e reconhecimento está se iniciando. Então, precisamos ter paciência. A gente está engatinhando ainda nesse assunto. Precisamos ter paciência, investir muito na educação, investir muito na formação das meninas que estão vindo por aí, reforçando a elas líderes. A liberdade que elas têm com responsabilidade, né? E sempre apontando assim para o futuro. Como é que esse futuro poderia ser melhor para todos nós? Para nós que seremos velhos em breve, para elas que serão trabalhadores no presente e para os filhos delas, que colherão tudo que a gente planta agora. E ainda dentro dessa questão da maternidade, a própria escolha. Sim. Por ser mãe ou não. Sim. Né? Desde o uso da pílula anticoncepcional, até mesmo pela decisão de não ser mãe, de não ver a mulher como aquele agente que veio à vida para ter filhos. Eu tenho a impressão que o papel da mulher como reprodutora, ele está um pouco ultrapassado, né? Isso é uma discussão dos anos 60, eu acho que ele já se esgotou. Agora, essa mulher, ela quer construir um lugar melhor para ela e para os pares dela. Ela tem total liberdade sobre o corpo dela, mas aí a gente também precisa tomar cuidado, porque com os segmentos menos favorecidos, isso não acontece assim tão rápido. A gente percebe que a questão da educação é fundamental na formação e na informação sobre o uso do seu corpo, sobre suas opções sexuais, sobre as suas opções familiares, sobre as suas opções enquanto mulher. Não é? Então, a educação aí, ela trava um discurso muito importante na formação dessa nova geração que está aí. Na verdade, volta e meia a gente volta. Volta na educação. É sempre esse o X da questão. Porque é a educação que vai garantir a saúde e não ao contrário. Né? Nós precisamos saber comer, nós precisamos saber nos preservar, nós precisamos saber manter a nossa saúde mental e física. Então, quando a gente sabe, quando a gente tem consciência, quando a gente aprende isso, a gente tem uma vida mais saudável. E você acha possível esse aprendizado para as gerações que não estão começando agora? Essas pessoas que já estão mais velhas, que já pertencem a um contexto cultural, essa educação ainda é possível? A gente consegue reverter algumas
Eu sou do Alguns pessoal. olhares. Eu sou do pessoal da esperança. Sim, eu vejo a terceira idade, chamada terceira idade, né? As pessoas mais velhas muito dispostas, né? A fazer o exercício físico, a mexer com a tecnologia, a reaprender os seus hábitos, a rever a questão da alimentação. Então, eu tenho a impressão que todo o tempo é tempo da gente aprender muitas coisas boas. Então, Sim. quando a gente toca nesse âmbito da educação, a gente não está falando só do ensino de base, Não, daquela não, primeira não. infância. Sim, é isso mesmo. Educação para todos os níveis, para Exatamente. todas as idades. E daí nós estamos falando em formação, né? Que abre um pouco mais o leque. Que são os diferentes saberes que você começa a recuperar. O saber da sua avó, que comia comidas mais frescas. O saber da sua tia, que cozinhava em casa. O saber da sua mãe, que seleciona os legumes com um pouco mais de delicadeza. Então, são saberes que não pertencem só à escola, também, mas saberes que vêm de geração em geração. Somos formados na linha do tempo, né? Recolhemos as coisas boas das gerações que nos antecederam e geramos outras gerações melhores que nós. E falando ainda dessas diferenças de gerações e das nossas conquistas, algo muito importante que precisa ser mencionado, que também é algo cultural, é a questão da violência contra a mulher. Na rua, na sociedade, você já mencionou aqui a questão do assédio moral, do assédio físico. Essas ainda são questões que a gente precisa trabalhar, precisa debater e que aos pouquinhos também a gente vê alguns pontos de melhora. Qual que é a sua avaliação, Miriam? A minha avaliação é que a violência ela é muito constitutiva das sociedades que estão baseadas na desigualdade, na extrema desigualdade. No caso da nossa, por exemplo. Então, o Brasil é uma sociedade que tem um índice muito grande de desigualdade, seja financeira, seja social, seja de formação. Então, estamos aí nos rankings muito baixos de acessibilidade, de pertencimento, de equidade, de reconhecimento. Então, manifestações violentas, sejam simbólicas ou sejam físicas, acontecem. Eu não tenho o dado exato, mas a cada poucos minutos uma mulher é violentada, né? Então, é uma condição muito grave, muito crítica, muito de risco, né? E a gente não pode se eximir dessa discussão, como você falou, trazendo estratégias que façam com que as nossas famílias acolham estas meninas, estas mulheres que sofreram qualquer tipo de violência, né? Que o Estado se responsabilize pelo cuidado desses encaminhamentos, que a escola trabalhe com uma atitude de prevenção desta violência, né? E que aí todos nós, poder público, sociedade civil, iniciativa privada, construamos um ambiente mais saudável, né? Não só para as mulheres, mas para os homens, para os meninos, para todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade. Os bichos, a natureza, e aí a gente vai ampliando este leque para um modelo de sustentabilidade social, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só de meio ambiente. Só de ecossistema. Exatamente. A gente está falando de sustentabilidade, enquanto essa possibilidade da gente ter uma malha social azeitada, amorosa, próxima, né? Perfeito. Então, um pouco isso. Perfeito, Miriam. E com essa mensagem, então, que a gente encerra a Identidade Feminina de hoje. Agradeço mais uma vez a sua presença e, é claro, fica o convite para que você volte e participe conosco de outras produções e debates também da emissora. Eu agradeço o convite, parabenizo a Câmara por esse tipo de iniciativa muito adequado e muito oportuno agora. Então, parabéns, bom trabalho para vocês. Lembrando, então, que o dia 8 de março é uma data simbólica, mas é muito válido que a gente mantenha o debate ativo e coloque o tema na agenda. Eu agradeço a sua companhia aqui na TV Câmara de São José do Rio Preto e encerro te convidando a se inscrever em nosso canal no YouTube. Lá você acompanha toda a nossa produção, entrevistas, reportagens especiais, enfim. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.